Haverim vechaverut, Shabbat Shalom. O trecho da Torá desta semana chama-se Tazria. Tazria é um dos pontos, todos eles são importantes, mas ele chama muito a atenção sobre o cuidado que a gente deve ter com a chamada língua viperina, né? A língua maldosa. Em Tazria, nós vamos ver que é uma das poucas vezes que a Torá estabelece uma relação linear, assim, de causalidade entre uma ação cometida e o castigo que foi recebido em contrapartida. A gente vai ver aí, né? Então, aí nós vemos em Tazria uma variedade de lepra que é conhecida em hebraico como tzaraat. Na realidade, ela tem um cunho espiritual, profundamente espiritual, e afligia aqueles assim que incorriam em Lashon Hará. Quer dizer, Lashon Hará é calúnia, maledicência, injúria, falar mal em geral. Não era só assim uma doença da pele, a tzaraat. Ela poderia também estar nas casas, nas paredes das casas, na roupa das pessoas. Só existia em Eretz Israel, mas o conhecimento que dá, a amplitude do que isso nos mostra, o cuidado que a gente tem, perdura há mais de 3 milênios. Está aí na Torá, colocado em Tazria. E alerta assim a conduta da gente, mesmo estando na diáspora, né? Mas não esse alerta que falamos, ele podia ser entendido como uma manifestação exterior, né, de desvios cometidos pelo indivíduo em nível moral, mas principalmente em nível espiritual. Os nossos sábios, eles ensinam que a caluniar o seu semelhante, né, fazendo isso, a pessoa ela estava debilitando, ela estava enfraquecendo o conjunto da sociedade como um todo. E ia disseminar um germe muito danoso que fazia muito mal. O caluniador, esse com tzaraat, nós vamos ver aí que ele era afastado do acampamento, ele era afastado daquele ambiente comunitário, era um verdadeiro estágio corretivo. Assim ele era tratado pelos Kohanim. Eles eram os médicos tratados a parte espiritual. Ele tinha que valorizar realmente a sociedade, que é uma forma harmônica. Aí, então, tem essa grande importância, né, da força espiritual que tem que existir em cada nós. Infelizmente, a gente vê tanto isso em nossos dias, né? As pessoas que falam e vão... tem Chachamim que ensinam que a pessoa... a Lashon Hará, ela não é como uma espada que você está lutando com seu inimigo, né? Você está lutando, sabe com quem é e tudo. Ela é tipo uma flecha. Ela atinge alguém longe, né? E ela atinge o caluniador, ela atinge quem escuta e atinge aquele que é caluniado. É uma coisa muito séria, espiritualmente, muito séria. E a gente foca esse comentário nisso. E a gente vai falar aqui de alguns fatos
Já contamos isso na sinagoga, em alguns comentários, mas que certamente ajuda a gente. Sempre é bom relembrar que ajuda, que ficar falando muito, tagaralhar, comentar, falar mal, etc., acaba saindo coisa ruim. Acaba saindo coisa ruim. Uma dessas histórias eu li em um dos livros do rabino Isaac Dish, da congregação Mekor Haim, em São Paulo, que eu gosto muito dos livros, muito, muito bom. Então, ele conta sobre esse assunto que no Midrash Rabbah, Rabi Shimon ben Gamliel, ele pediu ao seu funcionário lá que trouxesse a melhor parte de um boi. Uma vez ele mandou, vai e compra lá. E o funcionário dele veio e trouxe uma língua. Certo? Passou um tempo e ele pediu ao próprio funcionário, agora se me traga a pior parte de um boi. E aí, para curiosidade do Rabi, o funcionário trouxe outra língua. E esse servidor dele, sutilmente, ele disse, olha, da língua vem... Aí o Rabi sacou, né, como diz, da língua vem o bem, mas também vem o mal. Se ela é empregada corretamente, nada há de melhor. Mas se a usamos para o mal, nada há de pior. É muito interessante, né? Um exemplo que eu sempre falo também, mas vamos mostrar novamente, isso eu já aprendi em obras do saudoso Rabino Pinchas Peli, né? Que ele cita o Rabi Israel Meir HaKohen Kagan, o Hafetz Haim, que ele dedicou a vida inteira dele a escrever livros e livros exatamente sobre o Lashon Hara. E não se podia, tem muita coisa que se fala sobre Hafetz Haim, sempre tocando nesse assunto, porque ele via o nível espiritual, que é muito importante, a pessoa cai muito espiritualmente, né? Ele dizia assim, uma vez o Hafetz Haim, ele estava viajando de Varsóvia a Hadem, uma pequena cidade, né, original dele, ali na Polônia, onde ele vivia. Sentado no banco de trem, e na frente dele tinha um senhor, tal, começaram a conversar um pouco. Rabi Hafetz Haim perguntou, o que você vai fazer numa cidade assim pequena, como Hadem? Eu vou pegar a Berachá, eu queria ter a bênção de um grande sábio, um grande erudito, chamado Hafetz Haim. Eu ouvi falar muito, eu queria muito ter a sua Berachá. Hafetz Haim ficou assim, meio constrangido, meio aí quis e tal. O camarada não sabia quem era. Ele disse, não, olha, talvez essa pessoa que você está falando não seja tão santo, tão sábio assim. Normal. Olha, o camarada se aborreceu com Hafetz Haim. Não fale assim dele. E esbofeteou Hafetz Haim. Deu de uma bofetada, uma trecha, como chamamos em Hakitia. Hafetz Haim ficou calado, não disse mais nada o resto da viagem toda, né? Olha a surpresa deste senhor quando ele chegou procurando, né, a casa do Hafetz Haim. Quando abre a porta, ele vê que era o cara que ele tinha esbofeteado. Me perdoe, me desculpe, caiu de joelhos, quis beijar a mão.
O Hafez Haim disse, não, eu não tenho. Eu é que tenho que lhe pedir desculpas. A minha vida inteira eu passei escrevendo sobre Lashon Hará, que não se deve falar aos outros e tudo e tal. Você me ensinou na nossa conversa, não é só falar mal dos outros, não. Eu acabei falando um pouquinho mal de mim mesmo e acabei sendo punido na hora. Levei um bofetão. Quer dizer, então essa é uma mensagem muito importante desta perashá. Queremos lembrar que este Shabbat Tazria, ele é Shabbat também Rosh Chodesh, primeiro Rosh Chodesh Nissan. E é também chamado Shabbat HaChodesh. Nós estamos nos aproximando de Pesach, a grande festa do nascimento de Israel como um povo, como o povo em si, Am Israel. Quando cai assim, né, vão sair neste Shabbat 3 Sefarim. Não é sempre que acontece assim, né? Vai sair o Sefer Torah relativo à leitura de Tazria, relativo à leitura do Rosh Chodesh, que é primeiro de Nissan, e relativo a Shabbat HaChodesh, lá na Perashá Bo. HaChodesh Hazer. Este mês será o primeiro para vós. Convido a todos para estarem na sinagoga, em todas as nossas atividades, e pensa que está se aproximando, já são 15 dias só, que vão estar faltando. Que ela seja comemorada com muita saúde, que seja kasher, que seja sameach, com alegria, Besorot Tovot. Shabbat Shalom Umevorach.